Muitas informações neste vídeo sobre o Fluminense. Tem atacante que vários clubes estão de olho. O Fluminense pode ir atrás desse cara? Também, nova parcial para o próximo jogo do Fluminense, rival desse próximo desafio pelo Brasileirão. Tem desfalque, mas também tem retornos para encarar o Fluminense. O Fluminense pode ter um reforço para essa reta final de campeonato brasileiro. E eu vou te mostrar também porque 2024 é um dos piores anos aí dos últimos tempos do Fluminense. Então deixa o seu like e ative as notificações. Fique comigo até o final, assista esse vídeo até o final porque você vai ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Eu vou começar falando aqui da nova parcial de ingressos vendidos para Fluminense e Grêmio, jogo que era no feriado no sábado e passou para sexta, dia 1º, às 9 da noite. São cerca de 18 mil ingressos vendidos, segundo a informação da jornalista do Globo Esporte, Bárbara Mendonça. Então, a gente tem quase 20 mil torcedores garantidos. É um jogo de vida ou morte para o Fluminense, vale 6 pontos. O Fluminense vencendo vai ultrapassar o próprio Grêmio na tabela, que tem 38 pontos. Então é fundamental o Fluminense vencer essa partida e cada vez mais se afastar da zona do rebaixamento e deixar o Grêmio para trás aí, deixa o Grêmio nessa briga, dessa zona de confusão. Maracanã precisa estar cheio para apoiar o Fluminense para mais uma vitória. A gente sabe que o último jogo chateou muito, a temporada é muito ruim, mas a gente só vai ficar realmente tranquilo, satisfeito quando a gente não ter mais essa chance de cair. Aí sim o torcedor tricolor pode tirar essas férias. Enquanto isso não acontece, eu aconselho, né, e te convoco a partir para o Maracanã e apoiar o Fluminense Futebol Clube. Não vá pelos jogadores, vá pelo Fluminense Futebol Clube para a gente deixar o Fluminense na Série A em 2025, beleza? Vou continuar com as informações aqui, porque eu quero falar de um atacante que tem muito clube de olho. Eu estou falando do Yannick Bolasie, atualmente no Criciúma. Segundo o Globo Esporte, o Grêmio procurou o jogador nas últimas semanas com a intenção de contratá-lo, e o Grêmio não é o único time atrás dele, são diversas procuras de clubes da Série A pelo atacante, todas informais e ainda sem formalizar oferta. Segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro teve uma conversa e prometeu uma proposta. Ceará, Sport, Vitória e Novo Horizontino também fizeram contatos. O Goiás enviou uma proposta oficial, mas quer uma decisão rápida do jogador, o que não deve ocorrer. E aí fica a pergunta, né? Será que o Fluminense poderia ir atrás do Bolasie, um dos destaques aí, né? Talvez muito por conta dele ser gringo, ser um congolês aqui no futebol brasileiro, jogador de Premier League, né? Jogou por muito tempo no Crystal Palace, foi bem, boa temporada dele pelo Criciúma, teve destaque aí em 2024 e ele quer permanecer no futebol brasileiro. Eu acho uma boa, é uma característica de um jogador interessante para o Fluminense, está em boa forma, em boa condição física. O Bolasie joga pelos lados do campo, é um jogador muito interessante. Então o Grêmio está de olho, o Cruzeiro está de olho também, dois clubes grandes aí. Cruzeiro está na primeira página da tabela, o Grêmio não está tão bem assim, mas é um time do G12, é um time tradicional. Então acho que o Fluminense poderia olhar sim com bons olhos esse jogador para a próxima temporada, temporada de 2025. Seguindo aqui com as informações, claro, pode deixar a sua opinião sobre o Yannick Bolasie do Criciúma. Eu quero falar aqui sobre um reforço que o Fluminense pode ter nesse finalzinho de campeonato brasileiro. Eu estou falando do Kevin Serna. O GE traz informação que o atacante está reagindo bem ao tratamento da lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, cresce a expectativa que possa jogar ainda em novembro. Há pouco mais de 2 semanas, o GE noticiava que havia uma enorme chance do colombiano não jogar mais em 2024. Ele correu esse risco, teve o problema há quase 4 semanas e, em virtude da gravidade, corria esse risco de ficar fora, mas ele está respondendo bem ao tratamento, fazendo trabalho específico em campo.
Por mais que ainda não haja uma data certa para o retorno, internamente já imagina-se que ele possa jogar no próximo mês e assim virar mais uma opção ao técnico Mano Menezes. O Serna é um jogador que deu uma vitalidade, deu, né, uma oxigenada mesmo no ataque do Fluminense. A gente precisava desse jogador mais jovem, com vigor físico, apesar de eu acho que tá acontecendo com o Kevin Serna o que acontece com o Kevin Serna, né? Agora ele tá machucado, mas quando ele estava jogando, o que vem acontecendo com o Bernal. O Kevin Serna vem de um futebol diferente, com uma intensidade diferente, uma intensidade menor, uma exigência menor do que o futebol brasileiro. Eu sentia o Kevin Serna cansado no segundo tempo, achava que ele cansava muito rápido nos jogos. Isso acontece com o Bernal também, que vem do futebol uruguaio. Por isso, o risco dessas contratações de ligas mais fracas, de ligas, né, sem tanta qualidade assim, porque chega aqui na Liga Brasileira, o nível de exigência físico, tático, técnico é maior do que essas ligas aqui do futebol sul-americano, a maioria delas, tá? Então, é algo que observei no jogo, na parte física do Serna, nos jogos que ele atuou pelo Fluminense, mas mesmo assim ele mostrou qualidade e muitas dessas partidas foi importante em alguns jogos, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, marcou um golaço, e outros momentos também, bons lances. Claro, ele tem os seus defeitos, não é nenhum craque, mas é um cara que ajuda e ajuda demais ali no ataque com seu vigor, sua rapidez e seus dribles. Que ele volte a tempo de disputar essa reta final do Campeonato Brasileiro, porque vai ser uma opção muito interessante para o Mano Menezes. E antes das informações das próximas, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central por aqui. Um abraço para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, o Carlos Alberto de São Luís no Maranhão, para o Edival Machado de Araruama aqui no Rio e para o André Nunes de São João da Barra aqui no Rio também. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Clica nesse link no comentário fixado para você acessar o nosso canal do WhatsApp e ficar ligado nas últimas notícias do Fluminense. Informação sobre rival da próxima rodada do Campeonato Brasileiro do Grêmio, porque eles vão ter dois reforços, dois retornos para esse confronto contra o Fluminense no Maracanã. É o volante Dodge, muito conhecido da nossa torcida, jogou com a camisa do Fluminense entre 2018 e 2021, e também o Diego Costa, conhecido aí do futebol mundial, jogou aqui na temporada passada no Botafogo, a gente conhece muito bem, centroavante, também retorna à equipe gremista. O Grêmio não vai ter o Kahneman por conta de um desconforto muscular, segue se recuperando. O Grêmio é o 11º com 38 pontos, o Fluminense é o 13º com 36 e uma vitória. O Fluminense ultrapassa o Grêmio, por isso é importante o torcedor tricolor apoiar o Fluminense, encher o Maracanã e empurrar para mais uma vitória para a gente ultrapassar o próprio Grêmio e se afastar mais, ficar muito mais próximo da permanência na Série A na próxima temporada. E a última notícia que eu quero trazer para você, torcedor tricolor, eu quero falar dos números de gols marcados no Fluminense na temporada, porque o Fluminense de 2024 fez menos gols que o Fluminense de 2018, aquele torcedor tricolor que foi mais de 10 jogos sem marcar um gol no Campeonato Brasileiro, quase que a gente cai naquele campeonato. Um levantamento trazido, a gente buscou essas informações no site fusão.xyz, traz esse levantamento muito interessante. Até o momento são 66 gols marcados dentro de 60 partidas disputadas. Para se ter uma ideia, em 2018 foram 72 marcados em 68 jogos. Olha a lista aí, torcedor tricolor. Olha como o ano do Fluminense é ruim em vários aspectos. Isso explica muita coisa, cara. O Fluminense tem um ataque pior do que o de 2018, um ataque pior do que o de 2013.
Muita temporada aí o Fluminense foi mal, 2009 aí, ó, teve aquela arrancada no final, mas o ataque de 2009 era muito superior a esse ataque do Fluminense. Então 2024 tá nessa média ridícula, eu posso dizer assim, né? 1,1 gol por jogo, 60 jogos, 66 gols apenas. O melhor ano foi 2002, a gente tinha o Romário, né? O baixinho Romário com 144 gols em 85 jogos. Em 2005 a média foi ainda melhor, né? 75 jogos e 144 gols também. Em terceiro lugar, 2008, 71 jogos e 125 gols. A gente foi vice-campeão da Libertadores. 2022, perdão, que é mais recente, está no quarto lugar. 71 jogos e 121 gols. Realmente o Fluminense em 2022 fez gol a rodo, tinha muitos gols naquela equipe do Fernando Diniz. Mas esses números comprovam como a temporada do Fluminense é bastante ruim. Não é à toa que a gente está nessa situação. Um conjunto de coisas vão levando a uma bola de neve quando você vai ver, né? Isso se reflete em todos os dados, em todas as análises, em todos os números aí, e a gente tenta entender o que aconteceu nessa temporada 2024 do Fluminense. Esses números ajudam um pouco. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que você tenha ficado muito bem informado nesse vídeo da Central. Deixe seu like e ative as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!